Seguimos a nossa Semana Internacional do Dia da Mulher, trazendo convidadas especiais para destacar assuntos que são interessantes e muito importantes em suas áreas de atuação, né, Li? Verdade, Pedro. Olha, a nossa convidada de hoje é Roberta Páfaro, jornalista, mestrando em agronegócios pela Fundação Getúlio Vargas, diretora de desenvolvimento de mercado para a América Latina do CME Group e coautora do livro Mulheres do Agro. Ela que está aqui conosco no estúdio. Seja muito bem-vinda, Roberta. Muito obrigada pelo convite, muito feliz de estar aqui com vocês. Para nós também, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E a gente quer começar falando de mundo, né? Você que representa também o CME Group, que é a Bolsa de Chicago, viaja bastante. Como que você está vendo, né, todo esse cenário internacional que a gente está vivenciando? E, em especial, queria falar um pouco sobre a importância da Bolsa, né, do hedge, que é a proteção de preços. Lilian, como você bem colocou, hedge é proteção. E a gente está vivendo um momento de tanta incerteza, com tantas variáveis, clima, guerra, e a história do fertilizante, o impacto nos preços. A cadeia do agronegócio precisa fazer alguma gestão de risco de preço. Isso é necessário. Até eu estive no Mato Grosso há 2 semanas e eu tive a oportunidade de conversar com vários produtores por lá. E acho que isso é muito interessante porque quando a gente vai para lá é que realmente você entende o que eles precisam, como que eles estão negociando, como que está a situação da soja. Então lá eu pude perceber que os sucessores, esses que estão, tanto as mulheres como os filhos e as filhas que estão assumindo a fazenda, a gestão da fazenda, eles são mais abertos para discutir a comercialização de grãos. Então, a gente vê que isso é um avanço. Então, eles querem conhecer como eles podem fazer, como podem utilizar isso, essas ferramentas. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que ainda tem muito a se desenvolver lá. Principalmente, a gente olha a questão do armazenamento. Eles não tem como armazenar. Estão colhendo, não tem espaço para armazenar. O custo de carregamento pode ser muito alto. E o produtor pode ter um comprometimento financeiro, ele tem que pagar algum custo dele. Então, como que ele pode fazer? Ele pode vender o físico, né, e pode comprar uma opção de alta. Então, um seguro de alta, para ter uma participação na alta dos preços, se a soja subir mais. Quando a gente vê. Aí você me pergunta, Roberta, qual que é a melhor estratégia para o produtor? Aí eu vou dizer, primeiro, ele tem que ter um planejamento financeiro. Ele precisa entender qual que é o custo dele para produzir uma saca de soja. Segundo, ele precisa também ter um consultor, uma inteligência de mercado, porque tem muitas histórias, tem muitas informações por aí, mas sempre ele tem que olhar para o negócio dele. E o que o vizinho dele faz, talvez não seja a mesma estratégia que ele tem que fazer. E terceiro, abrir uma conta com uma corretora e começar a utilizar essas ferramentas, utilizar a bolsa a favor deles. Então, essas ferramentas de gestão de risco, isso é muito importante nesse momento que a gente vive. Gestão. É uma palavra aí que resume esses 3 pontos que você elencou para a gente, né, Roberta? A gestão de risco, né? Exatamente. Nesse momento que a gente está vivendo. Agora, como está, né, o interesse do investidor? Essa é uma questão que eu acho que a gente deve pontuar também, né? Pelas operações em bolsas. Tem crescido? Até interessante, Roberta, pegando o gancho aqui que o Pedro falou, você ter mencionado nessa sua viagem, mostrando interesse também pelos sucessores, a futura geração. Isso, será que pode, lá na frente, ampliar ainda mais, né, o número de pessoas que atuam hoje em bolsa? Muito bem colocado por você, Pedro, e também Lilian, porque o interessante é que nos Estados Unidos, quando a gente fala dessa questão de quantas pessoas estão realmente, quantos produtores, como a cadeia está envolvida em fazendo hedge, nos Estados Unidos, a gente tem isso muito claro. Por quê? As bolsas, elas são obrigadas a reportar ao CFTC, que é o órgão regulador lá do mercado de commodities. Então, elas são obrigadas a reportar qual a participação do mercado, com a participação dos players do mercado. Então, se estão fazendo hedge ou se estão especulando. E quando a gente fala especular, são os investidores, que são super importantes para o mercado para trazer essa liquidez. Então, lá a gente consegue mensurar. E sempre, quando a gente olha no mercado, de uma maneira geral, tem dias que a gente tem uma participação maior dos investidores, sim, mas, de uma maneira geral, a gente tem uma participação maior de quem está fazendo essa proteção de preços. Então, seja a indústria, seja as cooperativas de lá, ou seja o produtor. Então, você consegue ter essa ideia. Aqui no Brasil, a gente não tem isso.
Então, no Brasil, nós não temos, por exemplo, a CVM, ela não obriga a Bolsa a reportar quem são os participantes do mercado. Então, você não tem uma visão de quanto que você tem de investidor no mercado de commodities. Então, hoje, o que a gente vê é que tem um interesse maior. Lógico, porque quando a gente estava com as taxas de juros um pouco mais baixas, o investidor que ele é mais... tem aquele perfil mais arrojado, aquele perfil de arriscar mais, ele quer buscar um retorno financeiro. Então, a volatilidade é um chamariz para ele entrar nesse mercado de commodities e buscar um spread entre um contrato e outro, por exemplo. Então, essa é uma possibilidade, a gente vê isso. E também vê no mercado de capitais essa grande oportunidade do agronegócio, que todo mundo está olhando para essa locomotiva do nosso Brasil. Então, o Fiagro, que teve um lançamento agora, Sim. a gente tem uma possibilidade de ETFs em commodities e também ações. No ano passado, tivemos várias empresas do agro abrindo capital na Bolsa. Então, hoje, tem várias possibilidades de se investir, né, de fazer esse tipo de investimento em Bolsa e no agro. Mas no mercado de commodities, de futuros, de bolsas de futuros, ainda não é claro essa participação, principalmente aqui no Brasil. E a gente tem que ficar aí atento às oportunidades. Vamos Com falar certeza. de mulher do agro, né? Quais os principais desafios hoje que você ainda vê, né, das mulheres do agro, mas não só do agro também, de forma geral na nossa sociedade? Lilian, na verdade, a mulher do agro, a participação da mulher, eu acho que avançou bastante. E principalmente depois do lançamento do nosso livro, do livro Mulheres do Agro, em 2019, a gente viu, foi um livro pioneiro, mas depois desse lançamento, o interessante é que a participação, a gente viu que potencializou a voz dessas mulheres. Então, elas estão mais ativas, a gente vê, de acordo com o IBGE, são 30% das mulheres que, em dados de 2017, com certeza até tem mais mulheres aí, mas as mulheres estão gerenciando fazendas e, como eu disse, as sucessoras estão tomando conta de toda essa administração e elas são mais inovadoras e também ligadas à sustentabilidade. Um exemplo é a Marise Porto, que foi super pioneira com a Fazenda Santa Brígida, que trouxe a implantação, realmente implementou o LFP, então toda essa questão de sustentabilidade. Na parte de inovação, eu noto muito mulheres à frente de startups. A gente tem um podcast, o nosso podcast Rural Ventures, e a gente já entrevistou várias mulheres que estão liderando iniciativas, desde dentro da porteira ali até o crédito. Então, estão trazendo e olhando de uma maneira mais periférica esse mercado. Bacana. E isso é muito, muito interessante. Mas, fora da porteira, eu vou falar para vocês que ainda as mulheres que estão no mercado, a gente tem mulheres incríveis e mulheres com muito potencial, mas que ainda precisam de mais espaço. Por isso que as empresas precisam realmente desenvolver programas de capacitação, programas que possam incentivar realmente lideranças. A gente precisa de muito mais Malus, Terezas, Julianas, realmente líderes com cargos mais altos dentro das empresas. É verdade. E falando do livro, né, Pedro? Exatamente, Aqui, ó. Ganhei um exemplar aqui, pedi até para a Élica. Nós temos uma câmera, né? Ela é a cinegrafista aqui, a Élica Diniz. Ela está mostrando aqui para a gente a Mulheres do Agro. Ganhei esse livro hoje, né, que tem a participação da Roberta Páfaro, da Marielle Bife, né, e da Lilian Munhoz também, que ela faz a participação nesse livro. Daqui a pouquinho eu vou pegar então o autógrafo delas. E eu queria que você falasse rapidamente dos frutos colhidos até agora com esse livro e rapidamente também uma mensagem para todas as mulheres que estão nos acompanhando neste momento aqui no Agromanhã. Pedrinho, o nosso maior fruto, a nossa maior realização é ouvir dessas mulheres que depois, as 50 mulheres que a gente entrevistou, inclusive a Lilian, que está no nosso livro, é desse retorno. Eu acho que esse retorno que elas tiveram e que representam todas as mulheres, esses livros, essas histórias, eu acho que esse é a nossa maior satisfação, a nossa maior alegria, quando a gente ouve as conquistas dessas mulheres que puderam realmente ter a história contada ali. E aproveitando a mensagem para as mulheres, eu gostaria que você, mulher do agro, não se compare a ninguém. Você é única. Pense que não tem que olhar o que a outra pessoa está vivendo. Olha para a sua história, entenda até onde você chegou e onde você quer chegar.
Procure se capacitar, procure mentorias e acredite em você e no seu potencial. E mais uma mensagem, aliás, uma provocação. O que você faria se você não tivesse medo? Tá aí, olha só, para a gente refletir. Roberta, muito bom recebê-la aqui no nosso estúdio. Primeira vez que você visita aqui, né, agora o estúdio novo do canal Terra Viva com o AgroMais, aqui no nosso Agromanhã. Sempre seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Parabéns pelo novo estúdio, parabéns pelo programa. Um prazer e uma alegria estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso, Roberta. Seja sempre muito bem-vinda. Obrigado pela sua participação aqui com a gente. Até a próxima. Até a próxima. Obrigada.